Ninguém melhor para nos explicar por que este pedido de informação foi tão importante e tudo o que aconteceu do que o ministro responsável por toda essa apuração, Vinícius Marques de Carvalho, titular da Controladoria Geral da União, está nos nossos estúdios da CNN em Brasília, gentilmente nos atende no início de tarde aqui desta terça-feira. Ministro, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite. Queria que o senhor explicasse, então, como foi esse processo deste pedido de acesso à informação ainda no fim do governo Jair Bolsonaro, entre o governo Lula, a CGU conduz essa investigação que depois vai até a Polícia Federal. Boa tarde mais uma vez, bem-vindo aqui ao Brasil Meio Dia. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos telespectadores. Bom, esse pedido de acesso à informação, ele vem à CGU em grau de recurso, né? Porque a Presidência da República havia negado o acesso ao cartão de vacina do presidente Bolsonaro, por motivos relacionados à proteção da sua intimidade, coisas desse tipo. O fato era que o próprio presidente dizia que não tinha tomado vacina, né? Então, se ele dizia que não tinha tomado vacina, ele já tinha aberto mão dessa suposta intimidade, né? Além disso, a gente tinha ali uma questão muito relacionada a toda uma crise sanitária no país, né? Uma campanha para a população se vacinar, que é bom que se diga sempre, que a gente lembre sempre que o presidente da República estimulava de maneira incansável e incessante que a população não se vacinasse. E aí as pessoas, com razão, falam, bom, então vamos ver se você não se vacinou mesmo, né? Me dê o seu cartão de vacina. E aí o fato é que, num primeiro momento, a CGU ia numa linha de dizer que o cartão de vacina não seria aberto, seguindo, digamos, a decisão da Presidência da República. Mas depois, no dia 29 de dezembro, o então ministro da CGU disse que o presidente Bolsonaro havia autorizado a população a ter acesso aos seus registros de vacinação. Note-se que isso se deu 2 dias depois que os registros tinham sido apagados do seu cartão de vacina, né? Os registros das vacinas no Rio de Janeiro tinham sido apagados no dia 27 de dezembro. E no dia 29, o ministro da CGU disse que o presidente autorizou a população a ter acesso aos seus registros de vacina. E, obviamente, ali não apareceria registro algum, porque eles tinham sido apagados, mas esses registros apagados, eles deixam pegadas, né, digamos assim, em todo o histórico vacinal da pessoa. E aí, com base nisso, a própria CGU abriu uma investigação para entender o que tinha acontecido, principalmente em relação a essas vacinas do Rio de Janeiro, né, de Duque de Caxias, e também em relação à vacina que supostamente ele teria tomado em São Paulo. Esse pedido aconteceu, inclusive, ainda no último dia do governo Bolsonaro, 9 da noite do dia 30 de dezembro, assim. E o que se percebeu ali foi que, olhando para os registros de viagem do presidente Bolsonaro, se descobriu que ele não estava nos locais em que supostamente ele teria sido vacinado nesses dias. O que se fez, então? Se tentou identificar como que esses registros tinham ido parar na carteira de vacinação do ex-presidente. E se percebeu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um verdadeiro esquema de falsificação de vacinas, em que várias pessoas, acho que mais de 30, 40 pessoas tinham tido seus cartões de vacina adulterados, e se chegou aos responsáveis ali em Duque de Caxias por essa adulteração. Esses responsáveis agora estão sendo indiciados pela Polícia Federal. Na época, a CGU levou à Polícia Federal todo esse material que ela havia encontrado. A polícia já estava investigando isso também, né? Porque, obviamente, já tinha ali algum procedimento instaurado. E a polícia usou esse material que a CGU levou, chegou na sua apuração à constatação que o então ajudante de ordens do presidente Mauro Cid tinha participado, tinha sido ponto de contato desse grupo de Duque de Caxias com o presidente da República, que viabilizou a fraude ao cartão. E isso levou toda aquela operação
que prendeu na época o então ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, e todos os desdobramentos que decorreram disso, né? Hoje a gente tem uma delação do Mauro Cid e uma série de investigações relacionadas à sua atuação, inclusive as relacionadas ao golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil, em função desse contexto todo que eu mencionei. Ministro, deixa eu chamar o Pedro Duran, que quer fazer uma pergunta, depois eu volto aqui. Pedro Duran, o ministro Vinícius Marques de Carvalho aguarda a sua pergunta. Ministro, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Na verdade, eu tenho duas perguntas bem objetivas. Olhando hoje o resultado desse inquérito da Polícia Federal e o indiciamento de 17 pessoas, eu queria questioná-lo se quando vocês começaram a puxar o fio desse novelo, tinham ideia da dimensão desse esquema de fraude nos cartões de vacinação. Essa é a primeira pergunta, mas queria entender também, ministro, ao ver o avançar desse sistema, se esse esquema de fraude, esse grupo que atuava cometendo essas fraudes, se lhe parece algo mais amador ou algo mais profissional? Bom, primeiro, é óbvio que quando você começa uma investigação, Pedro, você não tem a real dimensão de onde ela pode chegar, né? É importante notar que a CGU muitas vezes tem que puxar esses fios de novelo, como você mencionou, para usar a sua expressão, porque ela tem que responsabilizar eventuais servidores públicos que tenham participado desses ilícitos, né? Ou empresas também, se for o caso, em matéria de corrupção, né? E aí, para você, obviamente, diagnosticar a conduta dos servidores, você tem que investigar a fundo todas as questões. E não, a gente não tinha ideia no começo, inclusive, do tamanho dessa fraude e nem das suas articulações, é bom que se diga, né? Porque hoje acho que vai ficando cada vez mais claro, mas isso obviamente que cumpre a justiça decidir, mas parece que vai ficando cada vez mais claro as articulações entre a questão da fraude do cartão de vacinação com outros temas, né, relacionados com aquele ponto culminante do dia 8 de janeiro. Né? E aí acho que é bom que isso tudo vá se investigando, vá se aprofundando com muito cuidado, né, e com muita parcimônia, para que a gente chegue na real dimensão disso tudo. E aí isso é obviamente um papel da polícia sob orientação do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu acho que essas investigações elas têm que sempre ser feitas com muito cuidado, né? E a gente tem tentado conduzir isso dessa forma muito, muito cuidadosa. Né? E acho que a gente vai conseguir ao longo do tempo chegar às conclusões necessárias. Ministro, o senhor mencionou o 8 de janeiro e além da conexão que está nesta investigação toda, que começa com a fraude no cartão de vacinação, há outras frentes de investigação que também envolvem setores do governo federal, da máquina pública, como, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Queria saber em que pé que estão essas investigações, como a CGU também pode atuar em relação a esse esquema que teria operado de vigilância clandestina dentro da ABIN? Na verdade, Yuri, essa questão da ABIN foi uma investigação que também começou na CGU, né? A ABIN, ela estava sendo... os servidores da ABIN estavam sendo investigados, havia ali alguma preocupação sobre o uso do software First Mile. Esse software ele tinha sido adquirido, é bom lembrar, em anos anteriores, tinha sido utilizado e havia suspeitas de que ele tinha sido utilizado de maneira indevida. Também não se tinha naquele momento a dimensão do quão indevido foi o uso, né? O que a gente fez foi avocar, chamar para nós na CGU uma investigação que havia começado na ABIN sobre a atuação desses servidores, que aliás alguns deles nem eram servidores da ABIN, depois foi se perceber,
E essa atuação, e aí a CGU participou dessa investigação, inclusive ficou um tempo trabalhando dentro da ABIN nessa investigação. Nós descobrimos uma série de relatórios que foram impressos por esse grupo, que agora é chamado de ABIN Paralela, porque a gente conseguiu acessar no servidor da impressora esses arquivos que haviam sido apagados, mas que estavam lá nos servidores da impressora ainda, uma cópia deles. E nós fizemos a impressão desses arquivos, analisamos todo esse material e entregamos para a Polícia Federal, que obviamente prosseguiu a sua investigação. Uhum. Isso, quer dizer, esses relatórios é o que indicam quais pessoas foram investigadas e o quanto desta investigação ela consegue chegar até o 8 de janeiro. É possível se criar também um nexo entre a operação da ABIN paralela e toda a trama que correu ao longo do ano de 2022, culminou com as minutas de golpe, tentativas de se estabelecer ali a não posse do governo eleito em 2022 e depois a depredação em Brasília em 8 de janeiro? Isso tudo está sendo investigado, né? O que me parece óbvio é que você estruturar um sistema de inteligência paralelo para monitorar, espionar ilegalmente pessoas já está abrindo um espaço para você caminhar na direção do arbítrio e do autoritarismo, né? Daí para você depois achar que é natural fazer uma minuta de estado de sítio, fingindo que aquilo é natural, né? Que aquilo não é um problema, revogando praticamente, anulando o resultado de eleições legítimas, é um passo. Na verdade, são passos que vão se dando nessa direção e vão chegando a esse mesmo contexto de uma estrutura de poder que se montou de maneira arbitrária, que vai carcomendo as instituições do Estado brasileiro, que vai minando a legitimidade da atuação do Estado, para depois se tentar chegar ao resultado que se tentou. Felizmente, a sociedade brasileira, a população brasileira, as instituições reagiram da maneira adequada a esse tipo de tentativa de golpe de Estado que nós vimos no Brasil. É isso. E ainda há muito a se investigar e a se esclarecer nas mais várias instituições a respeito de tudo o que se tramou nesse período todo. Eu agradeço a participação aqui do ministro Vinícius Marques de Carvalho, titular da CGU, a Controladoria Geral da União. Mais uma vez, ministro, obrigado por aceitar nosso convite. Uma boa tarde para o senhor.